Você sabe quanto Deus ama você. Ele ama você tanto que o escolheu, antes da fundação do mundo, para ser seu, para ser seus filhos, para ser seu filho. Quero dizer, isso para mim é incrivelmente poderoso. E obrigado, Senhor, por isso. Maravilhoso Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor. O que podemos dizer, senão 1 milhão de agradecimento? E te louvamos, Senhor, pelo teu amor. E te adoramos hoje e te damos toda a honra. O povo de Deus disse amém. E amém. E obrigado por estar comigo hoje. Um ensino abençoado. Hoje e a Jesus seja a louvor. Vamos ao Deuteronômio. O livro de Deuteronômio eu só quero te mostrar hoje o quão especial você é para o Senhor. Porque você sabe o que? Eu acho que de vez em quando precisamos apenas ser lembrados de quão especiais e preciosos somos aos seus olhos. Verso 6. Deuteronômio 7, verso 6. Porque você é um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, te escolheu para ser um povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que estão sobre a face da terra. Que promessa incrível! Deus te escolheu para ser um povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que estão sobre a face da terra. Você sabe, quando falamos sobre salvação, não é nós alcançando a Deus, é Deus alcançando a nós, porque a salvação não é o homem alcançando a Deus, é Deus se estendendo ao homem. Acho que é isso que diz aqui, nesta parte incrível. Então a Bíblia diz que Deus te escolheu antes de você conhecê-lo. Eu adoro ensinar sobre Efésios, capítulo 1, e vamos a ele agora. Não vou fazer um ensino detalhado aqui sobre isso, mas só quero mostrar algumas coisas que eu acho incrivelmente incríveis. Então Paulo começa dizendo, Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que maneira de começar! A graça é sua, você sabe. O favor é seu e a paz é sua, através de nosso Pai, maravilhoso Pai Celestial que temo, e de Jesus, nosso precioso e maravilhoso Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo, conforme nos escolheu nele, não fora dele. Ele nos escolheu em Jesus. Ele nos viu em Jesus, pois pertencemos a Jesus, conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso, para mim, é incrível. Deus olhou através do corredor do tempo e te viu, e te escolheu em seu Filho, antes de criar os anjos, ou os céus, ou a terra, ou qualquer coisa. Você está na mente dele desde o começo. E pense que ele é o começo. Deus é o começo. Ele é o eu sou. Eu sempre disse que Deus não existe, ele é a existência. Então, Deus Todo-Poderoso, na eternidade, se dissermos eternidade passada, não existe tal coisa como passado e eternidade. Para a nossa compreensão, Deus te viu, te amou, te escolheu e escreveu seu nome no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. É isso que se entende por predestinação. Deus nos predestinou para sermos seus filhos, de acordo com o que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus já nos declarou santo e irrepreensível antes da fundação do mundo, tendo-nos predestinado para a adoção de filhos por Jesus Cristo a si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Uau, para o louvor da glória de sua graça, na qual ele nos fez aceitos no amado.
Você sabe, eu falo sobre como, no passado eterno, e disse isso muitas vezes, Deus teve uma conferência. E nessa conferência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos. E eles escolheram. Você foi escolhido pelo próprio Deus. Deus planejou sua salvação antes da fundação do mundo. Que amor é esse? Que amor é esse? E agora? Por quê? Porque Deus te escolheu. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Bem, vamos olhar para o livro de Tito. Acho que temos algumas respostas lindas aqui que vamos analisar. Então, Tito 3, versículo 5 diz: Não por obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, pelo lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo. Agora você precisa juntar isso com 2 Timóteo 1, versículo 9. Mas, vamos ler de novo. Não por nossas obras de justiça que fizemos, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Ele nos escolheu porque nos viu quando nos viu. Sua misericórdia nos escolheu. Seu amor nos escolheu. Ele colocou sua misericórdia sobre nós, seu amor sobre nós, pelo lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo. Agora, vamos para 2 Timóteo. E eu quero ler para você o capítulo 1, versículo 9. Porque há muito nesta linda passagem que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Então, por que ele nos salvou? Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo, de acordo com o seu propósito, significando cumprir o seu propósito. O que significa que há coisas que Deus nos revelará que ainda não conhecemos, que ainda não vimos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Deus Todo-Poderoso tem um propósito, que ainda não vimos completamente, de acordo com o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do mundo começar. Antes do mundo começar. Sim. Deus Todo-Poderoso diz, de acordo com seu propósito e graça, que nos foi dada. Agora isso é bastante profundo. Em Cristo, antes do mundo começar. Então, há um plano secreto que ainda não vemos completamente para o nosso amanhã eterno. E um dia, Deus abrirá nossa plena compreensão para este incrível mistério. Paulo orou para que os olhos do seu entendimento se abram, para que você conheça qual é a esperança da sua vocação e as riquezas da sua herança nos santos. Então, Deus não nos mostrou tudo. Escritas para você crer, João escreveu. A eternidade vai revelar o amor incrível de Jesus, o amor mais incrível de Deus. Quer dizer, isso é tão incrível, pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Agora, o que isso me diz é que nenhum de nós compreende isso plenamente. Nós compreenderemos naquele dia, é claro, mas não agora. O amor de Deus não pode ser compreendido ou entendido com essas mentes finitas que temos agora. Mas aceitamos o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus por nós. E aqui lemos esta parte incrível: que Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa antes do mundo começar. Estou lendo 2 Timóteo 1, versículo 9.
Então, a predestinação está por toda a Bíblia. Mas aqui está algo tão bonito, que Deus Todo-Poderoso tem um propósito eterno, para você e para mim. Então, quando você pergunta por que Deus me escolheria, você sabe, vou te dizer uma coisa. Vamos a Deuteronômio 7 mais uma vez. E eu vou ler para você os versículos 7 e 8. É tão poderoso aqui. Diz que o Senhor não colocou seu amor em você, nem o escolheu porque você era mais numeroso do que qualquer povo, pois você é o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor amou você, e porque ele guardaria o juramento que fez a seus pais, o Senhor o trouxe para fora com mão poderosa, falando a Israel. Mas isso também é para você e para mim, e o redimiu da casa dos servos, da mão de Faraó, rei do Egito. Bem, claro, o Egito e assim por diante é o mundo. Para nós, quero dizer, espiritualmente. Mas isso é incrível, porque diz que Deus colocou seu amor em você. Então, no versículo 7, o Senhor não colocou seu amor em você nem o escolheu porque você era mais numeroso, mas porque ele o amou. Porque ele o amou, versículo 8. O amor de Jesus. Ó, o profundo amor de Jesus, vasto, imensurável, livre e sem limites, rolando, como um poderoso oceano, e sua plenitude sobre mim. Uau! Eu costumava cantar a canção anos atrás, quando me converti, e me lembro de cada palavra dela. Mas olhe para João 6:37, porque o Senhor diz aqui de forma tão linda. E ele realmente está nos dizendo algo poderoso, que Deus nos amou, tanto que nos escolheu para ser um presente, para seu filho. Ele deu a seu filho um presente, a igreja. Nós somos o presente. Pense nisso. Você e eu somos um presente que Deus deu a seu filho. Eu amo o que diz em João 6:37. Tudo que o Pai me der virá a mim. É um presente. A igreja é um presente. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Não é lindo? E eu amo a tradução que diz: de maneira nenhuma, lançarei fora. Então estamos seguros no Senhor. E você sabe, quando olha para essa linda passagem, há muito mais, como por exemplo, no versículo 44 deste mesmo capítulo, diz: ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o atraia. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, viemos a Jesus, não porque decidimos vir. Viemos a Jesus porque o Pai nos trouxe a Ele. Nós somos o presente de Deus para seu Filho. Então, não viemos a Jesus, porque decidimos vir a Jesus. Viemos a Jesus porque Deus disse: eu quero que ele e ela sejam um presente. Eu quero dar a meu filho esse presente aqui, a igreja. E ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o presente para Jesus, seu filho. Toda a igreja é um presente. Aqueles que tu me deste, eu não perdi nenhum. Jesus disse ao Pai em João: porque nós somos seu presente. E eu amo essas palavras. Aqueles que você me deu, eu não perdi nenhum. É por isso que ele é capaz de te manter de pé e te apresentar irrepreensível, com alegria no céu. Não é o que fazemos. O que ele faz? Não nos salvamos. Ele nos salvou. Não o encontramos. Ele nos encontrou. Nós não decidimos vir a ele. Ele decidiu nos escolher antes da fundação do mundo. Você vê como nossa salvação é tão segura e certa. E então você sabe, você lê algumas partes incríveis e tudo isso é obra do Espírito Santo. Mas olhe comigo para 1 Pedro. Você sabe que eu amo essas partes da Bíblia. Quero dizer, são tão preciosas, porque mostram o amor de Jesus, que é o amor do Pai. Você sabe, muito poucas pessoas realmente sabem quão profundo é o amor do Pai.
Estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, o Pai. Isso se encontra em Jesus. O amor do Pai. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Uau! O amor do Pai. E assim, em 1 Pedro 1, versículo 2, ele diz: eleitos, segundo a presciência de Deus, o Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, de Jesus Cristo, graça, a vós, seja multiplicada, graça e paz. Sejam multiplicadas a vós, então aqui vemos, sabe, eleitos. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, de acordo com a presciência de Deus. Fomos eleitos pela santificação do Espírito. E o Espírito Santo então nos separou e nos deu a vontade de obedecer. E agora fomos aspergidos e limpos pelo sangue de Jesus. E ele diz que sua graça e paz serão multiplicadas em sua vida e na sua vida pelo resto da eternidade. Então, sabe o que isso me diz? Isso diz que Deus sabia tudo sobre nós. Ele te conhece melhor do que você se conhece. Ele sempre te conheceu melhor do que você se conhece. Ele te conheceu antes de você conhecê-lo. Melhor do que nós nos conhecemos. E ainda assim nos aceita. Então, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas fragilidades, apesar de nossa pecaminosidade, Deus nos quis. Deus nos quis. De milhões. Ele nos escolheu. Obrigado, Jesus. A você seja louvor, Senhor. Deus nos escolheu a dedo para sermos dele. Você pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, obrigado por isso. Obrigado, precioso, santo e maravilhoso Pai. Obrigado, maravilhoso Jesus. Obrigado, Senhor, por nos escolher a dedo e nos escolher antes mesmo do mundo começar. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu amor. A você seja a glória e a honra. O povo de Deus disse amém. Então, eu acho que é hora de aceitarmos a nós mesmos. Eu acho que, sabe, isso poderia curar pessoas da rejeição, se elas apenas descobrirem que Deus me amou tanto, que me escolheu antes de eu conhecê-lo. Ele sabia tudo sobre mim antes de eu conhecê-lo. Antes de nascer, antes do mundo ser criado, antes dos anjos serem criados, que Deus me escolheria para ser seu filho. Isso deveria te libertar de qualquer rejeição. Então é hora de você aceitar quem você é nele, aceitar a si mesmo. Tendo te escolhido, Deus te criou, diz que foi, de acordo com sua vontade e design. Deus literalmente te criou de acordo com sua vontade e design. Vamos olhar para Romanos e então eu vou te mostrar algo tão poderoso que, me traz lágrimas aos olhos toda vez que eu até penso nisso. Mas olhe para Romanos capítulo 9. E veja o que diz. Você conhece este versículo, mas agora estou juntando tudo para você. Você pode ver isso como a bela pintura. Então, no versículo 20 de Romanos 9, diz mais: ó homem, quem és tu que responde a Deus? Pode a coisa formada dizer a quem a formou, ou porque me fizeste assim? Deus te fez do jeito que você é, para que seu propósito seja cumprido. Cumprir propósito. Então Deus te escolheu, Deus te criou. Olha, Deus vai te dar um dia um corco novinho em folha como o dele. Então, comece a se aceitar do jeito que você é. Um dia você vai brilhar como Jesus. Nós seremos como ele é. Você sabe, na cruz não havia beleza nele que devêssemos desejar por causa do nosso pecado. Mas então, quando João o viu, a glória que ele viu, diz que ele caiu como um homem morto. Olhos de fogo, cabelo de lã.
brilhava mais do que o sol. A mesma coisa aconteceu no monte da Transfiguração. Mas então você vê isso em Apocalipse de uma maneira diferente. O Senhor apareceu a João, e nós seremos como ele. Rei, ainda mais brilhante do que Adão parecia antes da queda. Diz no Salmo 104 que Adão estava coberto de luz. Adão estava coberto de luz. É por isso que ele não se via então. Quando o pecado entrou, a glória se foi e ele percebeu que precisava de alguma cobertura. Mas a Bíblia deixa isso muito, muito claro. Ele estava coberto de luz. Pense na luz, que literalmente fluirá de você um dia, pois diz que somos luz. No Senhor somos luz. No Senhor. Agora, vamos ler uma das revelações mais incríveis do amor de Deus, que eu realmente acho, em toda a Bíblia. Quando você lê o Salmo 139, você viu o amor de Deus por você de uma maneira tão poderosa, porque é como se fosse detalhado. Eu acho que quando lemos esse salmo, não estamos atentos. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, os meus pensamentos, antes que eu os pense. Os conheces antes que eu me levante, sabe. Antes que eu me sente, sabes. Tu cercas o meu andar e o meu deitar. Estás familiarizado com todos os meus caminhos. Não há uma palavra na minha língua, mas tu a conheces por completo. Então, antes que eu fale o que estou prestes a dizer, tu já conheces isso desde toda a eternidade, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É alto. Não posso alcançá-lo. Então Davi está dizendo, Senhor, o teu amor por mim é tão incrível que minha mente não consegue lidar com isso. Para onde irei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, lá estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, lá estás. Uau! Veja no versículo 13. Tu possuís as minhas entranhas. Tu formaste as minhas partes interiores. Tu me cobriste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei. Sou maravilhosamente e assombrosamente feito. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma sabe muito bem disso. Minha substância não estava oculta de ti, nem os meus ossos estavam escondidos de ti. Quando fui feito em segredo, uau! Formado nas partes baixas da terra, teus olhos viram a minha substância, ainda imperfeita. Em seu livro, todos os meus membros foram escritos. Imagina Deus escrevendo cada parte do seu ser em um livro. Que, em continuidade, uau, foram moldados, quando ainda não havia eu, ou nenhum deles, eu diria, quão preciosos são os seus pensamentos para comigo, ó Deus. Obrigado, Jesus, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais em número do que a areia. Quando estou acordado, ainda estou com você. Senhor, você pensa em mim mais do que há estrelas no céu ou areia na praia. Se eu os contasse mais que areia. Então ele termina com algo poderoso. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos, e vê se há algum caminho mau em mim, e remove-o e guia-me pelo caminho de Alá. O amor de Deus. E você sabe, Deus Todo-Poderoso tem um plano incrível para a sua eternidade, que Paulo escreve. Sabe, eu oro para que isso seja realmente uma bênção. Lembre-se, Deus te ama e você é especial. Diz que somos a sua obra-prima. Efésios 2:10. Somos a sua obra-prima criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus Todo-Poderoso tem um plano incrível para a nossa vida e para o nosso amanhã, pois somos a sua obra-prima, sua criação, criado em
Cristo Jesus, para boas obras. Pense sobre o que Deus fará através de você. Você reinará com Ele. Você reinará com Ele. Estou falando com você. Você reinará com o Senhor. Pois diz que os santos reinarão. O domínio será dado ao santo. Escreveu Daniel. A terra e a sua plenitude, a criação de Deus. Os santos reinarão. Pense sobre isso. Você julgará anjos? Você julgará anjos, foi isso que Paulo disse. Uau! Que amor é esse? Amor incrível! Como pode ser? Tu, meu Deus, deveria morrer por mim. João 15:16. Estou quase terminando. Quero orar com você. Mas veja, o Senhor diz: você não me escolheu. Eu escolhi você e ordenei para que você vá e dê fruto, e que seu fruto permaneça. E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele pode dar a vocês. E tudo o que temos que fazer é uma coisa: permanecer. Versos 4 e 5. Permaneçam em mim e eu em você. Assim como a vara não pode dar fruto por si mesma, a menos que permaneça na videira. Da mesma forma, vocês não podem, a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim ele nada pode fazer. Obrigado, Jesus. Podemos levantar nossas mãos e agradecê-lo. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Quem sou eu e quem é a casa do meu Pai, para que eu seja seu filho? A você pertence a glória e a honra. Hoje eu estava lendo o que Davi disse ao Senhor: quem sou eu e quem é a casa do meu Pai? Você sabe, quando tivemos as cruzadas, eu olhava para o estádio, olhava para as multidões e dizia estas palavras: o Senhor. No meu coração eu diria: quem sou eu, Senhor, quem é a casa do meu Pai, para que você me permita servi-lo? E eu ainda digo até hoje: quem sou eu e quem é a casa do meu Pai? Quando Davi disse, depois que Natã veio até ele, disse: Deus te construirá uma casa. Lembre-se, ele queria construir um templo para Deus e o profeta Natã veio e disse: não, Deus te construirá uma casa e Deus te dará um filho que estará no trono para sempre. Fala sobre o Senhor Jesus. Ele disse: quem sou eu e quem é a casa do meu Pai e quem somos nós? A ele pertence toda louvor. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Senhor, oro para que você abençoe o seu povo. Atenda a cada necessidade na vida deles. Senhor, eu oro por eles para que sejam abençoados e tocados, além de suas expectativas. E, Senhor, eu oro por aqueles que estão doentes, que a doença, nós a repreendemos. Em nome santo de Jesus, nós repreendemos a enfermidade. Nós ordenamos que essa dor vá embora. Nós ordenamos que a doença saia, em nome glorioso de Jesus. Você sabe, eu vejo no espírito alguém com câncer nos pulmões. Deus está curando. Senhor, eu te dou louvor. Por que não levantar as mãos e pedir a Deus para curar você? Eu senti a unção. Eu nem esperava por isso. Senhor, em nome de Jesus, cura o seu povo. Levante suas mãos e peça a Ele para curar seus pecados. Ele disse: peça ao Pai, e Ele fará. Diga, Pai, em nome de Jesus, cure meu corpo. Torne-me completo, Senhor, agora. Em nome maravilhoso de Jesus. Amém. E amém. E, se você não conhece o Senhor, este é o momento de se render ao Senhor. Este é o momento de dizer: Jesus, eu te dou minha vida. Senhor, dou minha vida. Eu me rendo completamente a você. Perdoe meus pecados, precioso Jesus. Entre no meu coração e salve minha alma. Lave-me com seu precioso sangue e torne-me completo. Senhor, encha-os com o Espírito Santo, que eles possam viver sua vida vitoriosamente nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Um grande ensinamento novamente amanhã. Obrigado por estar comigo todos os dias. Por favor, compartilhe este ensinamento com seus amigos, para que lembrem quanto Jesus os ama. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.